Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Fábio Pereira. Aqui, você que ainda não se inscreveu nesse canal, vai lá, faça a sua inscrição, né? E você não só se inscreve, mas você deve compartilhar este canal com seus amigos. Toda vez que você que se inscreve, aperta no sininho lá, toda vez que eu postar um vídeo aqui vai chegar para você. E vai ser muito bom para você e para quem você vai divulgar, para quem você vai propagar esse vídeo. É muito bom e é importante que você colabore. Já estamos chegando a quase 600 inscritos no nosso canal. Então peço que você me ajude a chegar a 1000, vai ficar mais fácil ainda a nossa evangelização. E vamos crescer mais. Estamos ainda na Semana da Paixão de Cristo, mas vamos rezar antes para poder continuarmos a nossa reflexão desses 40 dias da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. Queridos, vamos continuar nossa caminhada na Quaresma. O tema de hoje é um tema muito bacana para a gente refletir. Sabe qual é? O sepulcro espiritual, né? O sepulcro espiritual. Aqui a palavra que vai iniciar o nosso estudo hoje está no livro de Jó, no capítulo 3, versículo 22. A contemplação das coisas celestes é representada pelo sepulcro. Olha, a contemplação das coisas celestes é representada pelo sepulcro. Preste bem atenção no que nós vamos falar hoje nesse tema, que é o sepulcro espiritual. Então, lá no livro de Jó, no capítulo 3, versículo 22, diz: e ficam transportados de alegria quando encontram o sepulcro. Comenta São Gregório, né? Ele diz assim, que na contemplação das coisas divinas, a alma morta para o mundo esconde-se como um corpo na sepultura e, diz ainda o santo, longe de toda inquietação do século, repousa por 3 dias como que por uma tripla imersão. Os atribulados e vexados pelos insultos do homem, ao encontrar em espírito a presença de Deus, não mais se sentem atribulados. Então você pode fazer essa avaliação pessoal. Quando você está sentindo uma tribulação distante de Deus, essa tribulação parece que ela aumenta mais e mais. Mas quando você, na tribulação, busca Deus, essa tribulação ela vai diminuindo. Por quê? Porque você vai se unindo à oferta agradável de Deus, ou seja, na pessoa de Jesus Cristo. Diz ainda o Salmo 30, sob a proteção do seu rosto, os defende das conjuras dos homens. Ou seja, sob a proteção de Deus, todo aquele que busca Deus, que está na sua tribulação, alcança a graça toda especial de proteção de Deus. Aliás, Deus já nos protege. Só não se sente protegido quem não busca Deus. Quem está longe de Deus, quem se distancia dele. Vamos continuando aqui então. 3 coisas são necessárias para que este sepulcro espiritual em Deus, primeiro, que a alma pratique a virtude, torne-se toda pura e branca e morra radicalmente para o mundo. Todas estas condições se encontram misticamente presentes no sepulcro de Cristo, na sepultura de Cristo. Por isso nós precisamos morrer para o pecado que está em nós. Morrer para as ocasiões de pecado que vão surgindo na nossa vida, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, porque constantemente nós estamos sendo provados, tentados a fracassar, a nos distanciar de Deus. Então, nós vamos dando um sentido novo ao sepulcro, que é o sepulcro espiritual, ou seja, eu mesmo me decido morrer para as coisas que me levam à morte eterna, para ter vida eterna com a ressurreição em Cristo. Então vamos ver o primeiro ponto aqui, utilizando ainda o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 8. A primeira encontra-se exatamente neste
capítulo 14, de Marcos, e versículo 8. No lugar em que se diz que Maria Madalena embalsamou com antecipação o sepulcro de Jesus. O bálsamo precioso do nardo significa as virtudes que possuem grande preço. Veja, Maria entrou, lavou os pés de Jesus, com os seus cabelos chorou, mas ela ungiu Jesus com um óleo, com um perfume de nardo puro. Essa unção já é uma antecipação, como nós já ouvimos há pouco, uma antecipação da paixão de Cristo, do sepulcro de Cristo, porque aqueles judeus, eles eram, antes de serem enterrados, eles eram ungidos, lavado o corpo, né? Eles eram enfaixados com as faixas, com perfume, para poder ser sepultado. E ela antecipou isso. Nada nesta vida, queridos, é mais precioso do que as virtudes. A alma santa, a sua alma é santa? Deve ser, né? Deveria ser. A minha também. Por isso a gente tem que lutar todo dia para ser perfeito. A santidade é algo que é possível alcançar. Está aí o exemplo dos santos, né? Então, nada nesta vida é mais precioso do que as virtudes. Gente, somos chamados a viver as virtudes, e as virtudes que vão nos levar à santidade. Quando há uma causa de santos, eles levam em conta o quê? Os que estudam a causa dos santos. As virtudes. Como foi a prática da caridade, o amor fraterno, o zelo pelas almas. Então, nós somos convidados também, como os outros santos, a também entregar a nossa vida em resgate. Não só da nossa, mas em Cristo resgate também pela vida dos outros. Um segundo ponto que nós vamos tratar aqui com você é que encontramos também no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 40, no lugar que se diz que José comprou um sudário, pois o sudário é a peça de linho, é o linho só que embranquece com muito trabalho, o linho. Aqui dá para te lembrar um pouco também, quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João no monte e ele se transfigurou. A veste de Jesus era tão branca, tão branca, tão branca, que nenhuma lavadeira na terra pudesse alvejar. E o linho é aquele tecido mais puro. E para alvejá-lo teria que lavar muitas vezes. Nós acabamos de ouvir aqui, falando agora há pouco. São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, nós fomos, pois, sepultados com ele, a fim de morrer pelo batismo, para que assim Cristo ressuscitou, para que Cristo pudesse ressuscitar dos mortos, para a glória de Deus Pai. E em Cristo nós iremos ressuscitar. Essa é a promessa de Jesus para nós. Vamos ressuscitar. Mas é preciso ter uma vida em Cristo, com Cristo e por Cristo. Uma vida eucarística. Uma vida de oferta como a vida de Jesus. Lá no capítulo 5 de Mateus, que fala das bem-aventuranças, no versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E São Jerônimo diz que o Senhor, que é puro, é visto pelo coração puro. Então todos aqueles que morrem em Cristo já morrem e já vão para junto de Deus para adorá-lo eternamente. Isso se chama céu. E todos aqueles que vão para o céu fazem essa experiência de contemplação já antecipada, já concreta de eternidade. Os santos já fizeram isso. Por isso foram levados aos altares, porque foi detectado na vida deles as virtudes. Por isso que a virtude é importante para a nossa vida de santidade. Viver este sepulcro espiritual requer de nós a busca da prática das virtudes, para nós podermos nos unir a Cristo em sacrifício de louvor agradável a Deus Pai.
a alma do homem deve, antes de mais nada, morrer para este mundo com Cristo. Veja, com Cristo, não é sem Cristo, é com Cristo. E em seguida ser sepultada com Ele. Então, a alma do homem, a nossa alma, ela é antes de mais nada, ela deve morrer em Cristo. Por isso que a nossa história toda está sobre o olhar de Deus. Existe o livro na Bíblia diz que existe o livro da vida, aonde está escrito toda a nossa história. E é essa história que é contada, que é escrita neste livro, que ao final da nossa vida Deus vai contar se nós merecemos ou não o céu. Se a nossa vida foi de luta contra as nossas imperfeições, os nossos pecados, se a nossa alma realmente é uma alma que foi sendo purificada dia após dia pela conversão e pela prática das virtudes. Nós somos chamados a esse sepulcro espiritual. São Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 3, diz: estáis mortos para as coisas terrenas, e a vossa vida estará escondida em Cristo, em Deus, com Cristo em Deus. Diz a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Vou repetir: estáis mortos para as coisas da terra, terrenas, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, meus irmãos, somos convidados a fazer essa experiência de Deus, essa experiência de morte e ressurreição. E a nossa morte não é uma morte para a eternidade, mas o sepulcro que nós iremos ser sepultados é um sepulcro que vai para a eternidade. E ele é preparado, sabe como? Pela prática das virtudes, pela busca de uma virtude, uma vida virtuosa, uma vida santa. Vida virtuosa quer dizer vida santa. Você poderia até perguntar: mas padre, como é que eu vou ser santo se eu sou tão pecador? Se você se reconhece tão pecador, então você tem que se colocar diante de Deus com essa verdade. Dizer para Deus, realmente: Deus, eu sou tão pecador, não sou digno de ser santo, mas faze-me santo. É que o orgulho muitas vezes não deixa de fazer isso, né, gente? O orgulho não nos deixa ser humildes para reconhecer que nós somos fracos e reconhecer que Deus é a fortaleza que nos dá o ânimo para poder dar passos para a conversão. Deus quer que eu e você sejamos santos, já, agora, logo. E o sepulcro santo, este sepulcro que nós somos chamados a cultivar por meio das virtudes, por meio também da oração, do reconhecimento das nossas fraquezas, que é justamente este sepulcro espiritual. Nós precisamos reconhecer que ele existe e que a nossa alma precisa de conversão. Para aquele que se diz convertido, mas continua vivendo as coisas do mundo, de nada vai valer dizer que é de Cristo da boca para fora. É preciso vivenciar, é preciso lutar para ser de Cristo e transbordar esta presença de Cristo no mundo. Quero agradecer você por estar acompanhando todo esse tempo, nesses 40 dias da Quaresma, nessa meditação que nos ajuda a entrar no mistério de Cristo, a viver esse mistério de Cristo com Ele. Jesus vai morrer sexta-feira. Nós vamos celebrar a paixão do Senhor. E com esta celebração da paixão do Senhor, nós devemos também lembrar que naquela paixão nós também morremos. Morremos para o pecado. E essa luta para o pecado, gente, contra o pecado, ela é diária. Não perca tempo. Lute. Quanto mais você luta, mais virtuoso você vai ser. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora que nos proteja de todos os males e nos guarde para este sepulcro espiritual, para a santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos. Divulgue esse canal para que ele possa chegar a 1000 inscritos. Estamos chegando a 600. Você é mais um que vai fazer parte desse canal. Grande abraço e pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, gente, se Deus quiser. Tchau, tchau.